Bom dia. Nossa dupla aqui é composta por mim, Bianca, e pelo Jânio. A gente vai estar apresentando sobre a concessão de uso especial para fins de moradia e a concessão de direito real de uso. Para iniciar os trabalhos, a gente vai passar uma breve introdução de alguns conceitos que são importantes para o entendimento dos dois estatutos que a gente vai utilizar aqui. Vai apresentar no caso. A primeira coisa que a gente tem que saber é o que é o direito à moradia. O direito à moradia é um direito fundamental instituído na Constituição Federal e que ele consiste na condição essencial e básica de uma pessoa alcançar a dignidade humana a partir da moradia, não só a casa em si, mas ter a condição de lazer, educação, ruas com segurança, todo esse conjunto consiste aí o direito à moradia. A regularização fundiária de interesse social, ela é um meio para que se alcance a moradia digna. Aí a gente vai trazer aqui alguns instrumentos de regularização de moradia, que é a concessão de uso especial para fins de moradia e a concessão de direito real de uso. O uso capião já foi passado por outro grupo, mas também é uma forma de regularização fundiária, só que para áreas privadas. E aqui a gente vai tratar de dois institutos, né, que no caso é a concessão de especial fim de moradia e concessão de direito real de uso, que são para áreas públicas. A Constituição, ela estabelece no artigo 183 que é aquele que possui como usuário urbano de até 250 metros quadrados por 5 anos ininterrupto e sem oposição, utilizando-se para sua moradia ou de sua família, adquirir-se o domínio desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. Aí a gente tem aqui o primeiro parágrafo que diz o seguinte: o título de domínio e a concessão de uso serão conferidos ao homem ou à mulher, ou a ambos, independente do estado civil. O parágrafo 2º, que especifica que esse direito não será reconhecido ao mesmo possuidor mais de uma vez. E o terceiro, que é o que a gente está frisando aqui, que os imóveis públicos não serão adquiridos por uso capião. Por isso que a gente tem esses dois instrumentos aí de regulação fundiária no âmbito das áreas públicas. A gente trouxe aqui alguns fundamentos, né, que inicialmente que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Todo homem tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e a sua família saúde e bem-estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e os serviços sociais indispensáveis. Direito à segurança em caso de desemprego, doença, invalidez, viuvez, velhice ou em outros casos de perdas de meios de subsistência em circunstâncias de fora do seu controle. Outro, que é o artigo 6º da Constituição, que especifica que são direitos sociais, a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, que é o que a gente está tratando aqui, né? O lazer, a segurança, a previdência social, proteção à maternidade e a infância, a assistência aos desamparados na forma desta Constituição. E trouxemos aqui, como a gente já tinha lido uma parte do artigo 183, a gente trouxe aqui o 182 também, que trata o que significa a política de desenvolvimento urbano, que tem por objetivo, aí, no caso, ordenar o plano de desenvolvimento das funções sociais e da cidade e garantir o bem-estar dos seus habitantes. E eu trouxe também uma parte do Código Civil, onde está incluído esses dois instrumentos de regularização que a gente especificou aqui no começo do trabalho, como rol de direitos reais, que é o artigo 1225 do Código Civil, que especifica que são direitos reais. No inciso 11 e 12, especifica aí a concessão de uso especial para fins de moradia e a concessão de direito real de uso. A gente trouxe só uma breve linha do tempo aí, não é nem tempo, porque não está seguindo certinho a cronologia, mas alguns instrumentos aí que viabilizaram todo o nosso estudo e que foi essencial para a gente ter um entendimento mais amplo do que seria essa concessão e o que seria esse direito à moradia e como seria concedido. A gente trouxe a Constituição, naqueles dois artigos lá, o 6º e o 182, o Estatuto da Cidade, que ele definiu os princípios, as diretrizes, as ações, os instrumentos de gestão urbana a serem utilizados, primeiramente pelo Poder Público Municipal, a partir do plano diretor, né? A Lei 11.977 de 2009, que é o programa Minha Casa Minha Vida, que foi um mecanismo essencial aí para o incentivo da aquisição, né, de unidades habitacionais ou requalificadas de imóveis urbanos ou rurais, para a família com renda mensal de até 4.650, que a gente vê comumente aqui na cidade e outras localidades. E trouxemos o Código Civil novamente só para constar aqui, quanto à questão da inclusão desses dois instrumentos como direito real. O primeiro que a gente vai falar aqui é a concessão de uso especial para fins de moradia. A concessão de uso especial para fins de moradia, ela pode ser tanto individual quanto coletiva. A gente vai detalhar o que é cada uma delas mais nos slides posteriores. Ele é um instrumento que concede título de domínio e concessão de uso àquele que possui como sua área urbana de até 250 metros quadrados por 5 anos ininterruptos e sem oposição, utilizando-a para moradia ou de sua família, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural.
É bem similar à ideia do uso capião, só que a gente está tratando aqui de áreas públicas. A base legal aí da Constituição de Uso Especial, que a gente também reafirmou o artigo 183, que já foi lido anteriormente, né? A medida provisória 2220, de 4 de setembro de 2001, que estabeleceu tanto o direito à concessão das áreas públicas de até 250 metros da União, Estado, Município e Distrito Federal, de forma coletiva para a população de baixa renda em área urbana. Acho que eu trouxe outros dispositivos, trouxe alguns outros, que a gente já tinha falado do Código Civil, quanto à inclusão dele como um direito real. Aí que eu trouxe uma matriz só para ter os requisitos da concessão de especial para concessão de uso especial para fins de moradia. Primeiro é o tempo. O tempo mínimo para que se constitua aí a concessão é 5 anos ininterruptos. Essa duração, nesse período, não pode ter qualquer oposição, né? Não pode haver nenhuma ação judicial reivindicando a desocupação da área. A área tem que ser uma área urbana de até 250 metros quadrados, quando a gente está tratando de individual, né? A concessão de uso especial para fins de moradia individual. A finalidade, exclusivamente para fins de moradia. Não pode ser para atividade distinta disso. E não pode ter qualquer outro imóvel, seja em área urbana ou rural, no nome dessa pessoa que está tendo essa concessão creditada a ela, né? Os tipos a gente tem aqui a individual e a coletiva. A individual, lá no primeiro artigo da medida provisória 2220, ela estabelece a quem constitui aí a concessão especial para uso de moradia individual, que é a homem ou a mulher, ele não faz distinção, ou então para ambos, independente do estado civil, e que tem, na medida provisória, ele coloca a data 30 de junho de 2001, para ter esse período aí de 5 anos. Só que, pelo que eu vi ali nos outros estatutos, eles colocam que fica a cargo do município doente regulamentar essa situação aí. Possui como seu, por 5 anos, ininterruptamente, sem oposição, até 250 metros quadrados de imóvel público situado em área urbana. Não pode ser proprietário ou concessionário a qualquer título de outro imóvel, urbano ou rural. Não pode ser herdeiro legítimo com pleno direito na posse de seu antecessor, desde que já resida no imóvel por ocasião da abertura de sucessão, e o direito de concessão possui uma única vez para o mesmo concessionário. Não pode ter mais de uma vez a pessoa tendo essa concessão. E tem a coletiva, que é tratada aqui no slide, que ela é um pouco mais complicada de definir, porque ela é uma área superior a 250 metros quadrados, só que são várias pessoas, não tem como você determinar exatamente de qual a metragem cada uma dessas pessoas ocupa nessa localidade. Aí eles, geralmente, pelo que eu vi, eles estavam pegando toda a área, aí pegava a quantidade de famílias e fazia uma divisão para ver se chegava a esses 250 metros quadrados, que é a fração ideal para a concessão. A quem se destina o pedido? O pedido ele tem que ser ao órgão público, até porque quando a pessoa tem essa concessão, ela não é a proprietária do imóvel. Ela vai fazer o uso do imóvel. É uma concessão de uso especial para fins de moradia. Ela vai utilizar, mas a propriedade continua do órgão público. O pedido é destinado a ele. Aí os procedimentos a serem realizados é identificar qual órgão público é o proprietário do imóvel, se é Estado, se é município, se é DF, se é a União, tem que ver quem é o proprietário desse imóvel. Juntar o pedido dos documentos que comprovem a propriedade através da certidão do órgão responsável pelo patrimônio público ou que permita essa identificação. Eu vi que teve uns processos aí que eles colocaram várias contas de energia, de água, constando que estava lá morando vários tempo, constando que estava lá mais de 5 anos e que estava residindo nessa localidade. Aí tem que encaminhar ao ente proprietário do imóvel o pedido, à administração pública inicialmente, que é um processo administrativo. Aí, caso a administração pública ou demore a dar um retorno, no caso ele coloca 12 meses no regramento, ou não dê nenhum retorno, aí pode ir pelos meios legais, que aí no caso é judicial. A concessão de uso especial para fins de moradia, ela não será concedida em áreas de proteção ambiental, de proteção permanente, áreas de poder público tenha definida a forma de utilização, as chamadas áreas afetadas, e as áreas de preservação ambiental. Essas 3 áreas aí, elas não terão a concessão de uso especial para fins de moradias. Mas eu vi que o órgão pode colocar algum outro local de área pública próximo para essas pessoas que estão nesses locais de risco. Eles podem colocar, no caso, conceder a moradia, desde que seja bem próximo da redondeza ali.
Aí o título de concessão, que é uma espécie de contrato, né, que constitui o título no qual o poder público concede ao morador o direito de permanecer exercendo sua moradia no terreno público por tempo determinado. Esse título pode ser declarado pelo Poder Executivo ou pelo Poder Judiciário. Em ambos os casos, o registro é no cartório de registro de imóveis. Esse título pode ser transferido por ato entre vivos ou morte do portador do título, quando passará aos seus herdeiros. E a gente até colocou para frisar que essa transferência só será válida se for permitida pelo ente público que concedeu. Porque ele é o proprietário, em momento algum ele deixa de ser o proprietário do imóvel. Só concede-se ali a concessão de uso para essas pessoas que não tem, essa pessoa que não tem onde residir, ela e sua família. Aí é que ele sempre frisa que a concessão ela pode ser concedida tanto ao homem ou à mulher, ou ambos, né, o casal ali na constância, independente do estado civil, e, em caso aí, reconhecendo as mulheres como as maiores protagonistas da luta do direito à moradia, que concedeu preferência da titularidade em nome da mulher. A concessão, ela é gratuita. Na concessão de uso especial para fins de moradia, ela é gratuita. Aí eles só colocam uma observação que na realização de obras de urbanização, né, que poderá haver cobrança de contribuição de melhoria dos moradores beneficiados pela intervenção do poder público. Mas a concessão em si, ela é gratuita. Ela pode ser via administrativa, que é a primeira fase, onde eu vou lá e protocolo meu pedido na administração pública, solicitando essa concessão. Em caso de negação ou de inércia da administração pública de dar um retorno no prazo de 12 meses, né, um ano, aí pode ser via judicial, que é a concessão de uso especial declarada pelo juiz mediante sentença. Aí aqui eu só coloquei brevemente todo o procedimento que é realizado na concessão de uso especial. A primeira fase aí, que eles sempre tem uma cartilha da PUC que coloca certinho passo a passo, só listei alguns aqui para ficar um pouco mais claro como é que se dá esse procedimento. É o primeiro passo aí, né, que é a fase de preparação do pedido da concessão de uso especial para fins de moradia, que é a comunidade, que deve procurar ou um defensor público ou um advogado. Geralmente, ele fala que a maioria dos que tem atuado é a defensoria pública ou advogados que prestam serviços comunitários em situações aí de localidades de ocupação, né, irregular. Aqui, o segundo passo é buscar as informações a respeito da área ocupada, porque ela pode ser tanto do município quanto do estado, tem que determinar qual ente que é ali, né, que é o proprietário do imóvel. O terceiro passo tem que mapear todos esses moradores, porque se for coletivo, eu tenho que saber quantas pessoas estão ali, quantas famílias estão para fazer a determinação. Após, né, essa verificação, ver se essa concessão vai ser coletiva ou individual, aí será feita uma reunião com essa comunidade para especificar o que se trata esse procedimento e até mesmo dúvidas que possam estar surgindo aí, que muitas pessoas às vezes não entendem toda a funcionalidade, que não é um instrumento muito conhecido. O pedido será feito primeiramente ao proprietário do imóvel, depois formulado o pedido ao poder público, que tem até um ano, no caso 12 meses, para responder. Em caso de não responder ou a situação ser extremamente urgente, pode ser via judicial, como foi especificado anteriormente. Aí a documentação necessária, que são as básicas, né, que é cópias de documentos pessoais, comprovante de moradia de no mínimo 5 anos na área a ser regularizada, a declaração de pobreza para que faça jus aí ao instrumento da advocacia gratuita, né? A declaração da ausência de imóveis na mesma cidade ou no interior, porque aqui você está concedendo imóvel para uma pessoa que está dizendo que não tem moradia. Então, como que você vai conceder para uma pessoa que já tem imóvel em outra localidade? A matrícula do imóvel, objeto da concessão de uso, por isso que é importante você definir, fazer essa busca para ver se esse local que você está utilizando é de qual ente, qual a inscrição, como é que está a situação dele. Procuração, que é um instrumento aí que o jurídico autoriza os advogados, escolhidos pelos moradores e representados perante o juiz, e o croquis da área. Eu acho que isso aqui quem vai fazer seria eles falam que não precisa ser bem fidedigno ali a realidade, que não precisa ser profissional, tem que ser só um desenho que retrata a área, mas eu acredito que geralmente quem passa ali seria um arquiteto, porque simplesmente eu não consigo imaginar uma pessoa da localidade fazendo todo esse desenho de forma que dê para visualizar toda a área, né? Aí as fases do processo judicial da ação da concessão de uso especial para fins de moradia, que o processo tramitará em vara especializada, né? Quando houver, será movida pelo advogado ou defensores públicos dentro da especialidade de cada área do seu momento processual. Isso aqui é na fase judicial, tá? Quando tem a inércia ali da administração pública na resposta ou que indefere o pedido, aí vai por via judicial.
Aí o juiz informará se o poder público titular do imóvel a existência da ação, pedindo a ele a manifestação do seu pedido formulado, que o ente público tem um momento ali de resposta, de falar o porquê do indeferimento ou da inércia. Aí os processos seguirão os trâmites judiciais normais, da produção de provas, da audiência, onde será julgada a pretensão dos moradores, e no final do processo o juiz decidirá, né, a sentença se defere ou não a concessão. E por fim, deixa eu ver a decisão do juiz aqui, né, que está especificado detalhadamente, ele vai proferir a sentença, deferimento ou não, e a fase do registro, independente se for administrativa ou judicial, tem que ter o registro no cartório de registro de imóveis. Aí aqui eu estou frisando novamente que a propriedade, ela continua sendo do ente federativo, da administração pública. O que se tem ali é a concessão para uso do morador. Ou seja, a posse do bem. A posse e propriedade são coisas distintas. Podem coincidir, mas nesse caso não, que a propriedade vai ser do ente público e a posse, ali, no caso, o uso será do morador. E o caso aqui, 3 possibilidades de extinção da concessão de uso especial para fins de moradia. A primeira, se for constatado que o morador foi beneficiado pela concessão de uso especial de moradia em outro local, porque só pode ter uma concessão para essa pessoa. Se for comprovado que o morador possui outro imóvel, se ele é titular de outro imóvel na localidade, né, ou em outra, e se o morador utiliza o imóvel para fins distintos da de moradia, que é exclusivamente para moradia a concessão que a gente está especificando aqui. No final, eu acho que ele não baixou aqui o slide que estava postado, mas os casos bem-sucedidos que eu coloquei aqui, 2 casos. Primeiro, no município de Gravataí, em Rio Grande do Sul, que em 2024 o Ministério da Cidade entregou 551 contratos de concessão especial para fins de moradia aos moradores loteados no Parque da Lagoa, no ginásio esporte da comunidade cristã, no município de Gravataí, no Rio Grande do Sul. E outra no município de São Paulo, em 2004 também, que foi a Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Urbano de São Paulo, que entregou 2.000 títulos de concessão de uso especial para fins de moradia a grupos familiares que viviam em bairros do Jardim Comercial do Jardim São Bento. Bom dia a todos, né? Eu fiquei responsável aí pela fala da concessão do direito real de uso. Para Meireles, o contrato pelo qual a administração transfere o uso remunerado ou gratuito de terreno público a particular como direito real resolúvel, para que dele se utilize sem fins específicos de urbanização, industrialização, edificação, cultivo ou qualquer outra exploração de interesse social, ou seja, ele define a concessão de direito real de uso, né? É possível, né, essa transferência para particulares, né? Ou seja, é possível, né, ceder o uso de terrenos públicos para particulares, para que essa pessoa tenha, por meio de um contrato, né, ceder o uso de terreno público a particulares, para que este realize atividades específicas que sejam de interesse público ou social. Esse uso pode ser tanto pago, né, oneroso, ou pode ser gratuito, né? O que significa que esse direito ele é resolúvel, que no final ele pode ser anulado, né, conforme os termos estabelecidos no contrato. O Melo, né, também faz a mesma coisa, né, que o contrato pela qual a administração transfere como direito real resolúvel o uso remunerado ou gratuito de terreno público ou espaço aéreo que o recobre para que seja utilizado como fins específicos por tempo certo ou prazo indeterminado. Então, para Meireles, também fala que é possível, né, através do contrato entre administração pública e particulares, de forma gratuita ou onerosa, por um período determinado, que tenha essa possibilidade de ser anulado. E nos parágrafos 1º e parágrafo 2º da lei, Decreto-Lei 271, define como é que seria possível esse uso desses terrenos públicos. É a concessão do uso, direito real resolúvel, e constitui-se por instrumento público particular ou por simples termos administrativos. Então, ele abre possibilidades, né, de que o contrato, as duas partes têm a liberdade a liberdade contratual, né, do que se refere à finalidade daquele terreno, enquanto os impostos que o imóvel possa gerar futuramente, né, aquilo ali fica a cargo do particular, não importa seja
público, imóveis públicos ou imóvel particular. A base legal, né, acho que a Bianca já adiantou algumas coisas, né? O Código Civil ele traz como direitos reais no seu artigo 1225, inciso 12, né, a concessão do direito real de uso. O Decreto-Lei 271 de 1967, ele traz o rol, né, de possibilidades de que o contrato entre a administração pública e os particulares, ele pode ser tanto oneroso, pode ser gratuito, né? Então, o artigo 7º ele diz assim que pode ser aplicado em terrenos públicos ou particulares, remunerado ou gratuito, por tempo certo ou indeterminado e possui fins específicos expressos no caput do artigo mencionado, de regularização fundiária de interesse social, urbanização, industrialização, edificação, cultivo da terra, aproveitamento sustentável das varzeias, preservação das comunidades tradicionais e seus meios de subsistência ou outras modalidades de interesse social em áreas urbanas. Das características, né, finalidade e objetivo, regularização fundiária de interesse social, urbanização, industrialização, edificação, cultivo, entre outras destinações que se revelem de interesse social. O possuidor se utilize o bem público com o intuito de fazer dele seu domicílio, ou seja, sua residência com ânimo definitivo, conforme o artigo 70 do Código Civil. A finalidade, né, é atender às necessidades de uma parcela da população, principalmente as populações de baixa renda, aquele que não teria condições de comprar, né, uma terra. Então, essa finalidade tem o objetivo de atender principalmente o interesse social. O objetivo especifica, né, que o particular aí vai buscar uma instituição, né, do uso do direito sobre o imóvel, que geralmente pertence ao poder público, né, à administração pública, para que esse particular venha efetivar ali o imóvel para seu uso próprio. Então, as características oneroso ou gratuito, no tempo certo, indeterminados, sempre deve ser precedida de autorização legal, independente de procedimento licitatório, podendo ser dispensada a licitação nos casos específicos em lei. Assim, de forma resumida, né, o direito real ele é resolúvel, né? Por que resolúvel? Porque pode ser desfeito, né? Dependendo do que foi acordado ali no contrato, né? Nos termos do contrato, ele pode ser desfeito, porque é algo que não é tão assim definitivo, né? Poderia perdurar para sempre, como em outros tipos de direito real que tem regulamentado em outros direitos, né? Aí vem as formalidades que poderiam ocorrer, né, através de licitações, né, no caso dos terrenos públicos de administração públicas, né, aquelas que, por exemplo, uma cidade que tivesse um terreno público e que aquele terreno não esteja utilizado, né, poderia, por exemplo, uma prefeitura fazer o edital de que as empresas privadas pudessem fazer o investimento daquela área, né, e ali teria que atender dentro desses artigos, né, e que possivelmente, futuramente, a alienação desses bens da administração, ela teria que atender o interesse público, né, precedida por avaliação, né. Esses bens imóveis, a alienação, requeria autorização legislativa e deve ser realizada por meio de licitação, exceto em situações específicas, tais como imóveis residenciais e imóveis comerciais, né? Então, o artigo 76, ele fala que a alienação de bens da administração pública subordinada à existência de interesse público devidamente justificado será precedido de avaliação e obedecerá às seguintes normas. Tratando-se de bens imóveis, inclusive os pertencentes às autarquias e às fundações,
exigirá autorização legislativa e dependerá de licitação de modalidade leilão, dispensada a realização de licitação nos casos de alienação gratuita ou onerosa, aforamento, concessão de direito real de uso, locação e permissão de uso de bens imóveis residenciais construídos, destinados ou efetivamente usados em programas de habitação ou de regularização fundiária de interesse social, desenvolvidos por órgãos ou entidade de administração pública. Alienação gratuita ou onerosa, aforamento, concessão de direito real de uso, locação e permissão de uso de imóveis comerciais de âmbito local com área de até 250 metros quadrados e destinados a programas de regularização fundiária de interesse social desenvolvidos por órgãos ou entidade da administração pública. Alienação e concessão de direito real de uso gratuito ou onerosa de terras públicas rurais da União e do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, INCRA, onde incidam ocupações até o limite de que se trata o parágrafo 1º do artigo 6º da Lei 11.952, de 25 de junho de 2009, para fim de regularização fundiária, atendidos os requisitos legais. Então, a transferência, elas pode ser... da transferência, né, ela é ato intervivos, causa mortes, né? Atos intervivos e causa morte, ela está especificado no artigo 7º do Decreto-Lei 271, né, que diz que a concessão de uso, salvo a disposição contratual em contradição, transfere-se por atos intervivos ou por concessão legítima ou testamentária, como os demais direitos reais sobre coisas alheias, registrando-se a transferência. Ou seja, é possível, né, essa transferência, não é algo personalíssimo, como os demais direitos que a gente vê por aí, né, que e outros tipos de direitos, né, não é algo tão personalíssimo. A rescisão antes do período contratual definido, né, duas situações que a Bianca colocou. Se o concessionário der o imóvel destinação diversa daquela especificada no instrumento contratual, se descumprir qualquer cláusula resolutória do ajuste, perdendo nesse último caso as benfeitorias de qualquer natureza sobre o imóvel. Essas duas problemáticas, né, ela também está especificada no artigo 7º do Decreto-Lei 271, né, que estabelece os termos em que o particular que atuar de forma contrária, né, daquilo que foi pactuado no contrato, né, ela pode perder essa concessão, né, e também as benfeitorias de qualquer natureza. O exemplo que a gente pode ter, né, disso é em um estabelecimento comercial que o proprietário tenha fornecido para uso daquele concessionário, né, o direito para direito de uso de um imóvel para operar como um restaurante, se ele decidir utilizar como para depósito, né, da coisa, aquele proprietário pode notificar extrajudicialmente para que ele possa vir utilizar de volta como o restaurante, né? Se caso o concessionário não aceitar aquela notificação, né, o proprietário pode muito bem ele extinguir ali o contrato pactual. Os comparativos, né, da CDRU com a CUI, a Vanessa, a Bianca, né, que a Bianca tinha falado, né, são bem similares a CDRU com a CUI. O CDRU é um direito real de uso decorrente de um contrato administrativo e depende da discricionalidade do poder público para que um determinado bem público seja concedido para uso pelo particular, gerando assim um acordo de vontades. Ele é prévio, né? Acontece pelo prévio processo licitatório, salvo nos casos legais de dispensa. É indispensável que seja feita a licitação para que haja a concessão do bem pelo poder público na normalidade de concorrência. O I constitui como um verdadeiro direito subjetivo do possuidor e, uma vez que preenchidos os requisitos legais, surge a administração pública
a prática de um ato vinculado. Não há que se falar em licitação, basta tão somente que os pressupostos alencados nos regramentos sejam devidamente preenchidos pelo concessionário. São dois instrumentos, né, de regulamentação fundiária urbana em áreas públicas, né. A diferença é que a cunha está totalmente regulamentada na medida provisória 2220, né. Já a CDRU ela ainda não está totalmente regulamentada, tanto é que só tem 10 artigos no Decreto-Lei 271, né? Então ela precisa sempre de uma regulamentação suplementar, mas são dois instrumentos que dão ali a possibilidade de uso de terrenos públicos que dá para ser utilizado esses dois regulamentos para que a pessoa possa utilizar legalmente, né? A conclusão, né, a importância das políticas públicas de regularização fundiária, assegurar o direito constitucional à moradia, à parcela da população de menor renda, garantir a cidadania que é privada aos residentes em áreas informais não reconhecidas pela cidade formal, a concessão do direito real de uso, CDRU, e a concessão de uso especial para fim de moradias, CUI, como meio de efetivação do direito à moradia através de regulação fundiária. A concessão de direito real de uso, né, é uma ótima ferramenta de regularização para usos de imóveis públicos, onde é possível, sim, esse uso, ainda que seja bens públicos, para uso privativo de um particular. Então, desde que seja preenchido todos os requisitos, a pessoa pode aí usufruir o terreno público legalmente. Então, aqui as referências, né?